Esses dias eu resolvi fazer mais um fechamento do mês, que eu gosto de ensinar para os meus alunos sobre o fechamento. O meu fechamento existe várias vários detalhes sobre um fechamento e esses detalhes eu passo eles mais de forma mais profunda para os meus alunos. Mas esses dias eu fui fazer o meu fechamento e tudo mais, e eu segui toda a regra que eu gosto de seguir, que eu ensino para os meus alunos sobre o fechamento e tudo mais. E depois de eu ter finalizado, toda vez, isso que é interessante, porque foi isso que me forçou não, né? Foi isso que me fez decidir gravar mais essa mensagem para você, que é a questão de toda vez que eu termino de fazer um fechamento, eu penso assim: putz, cara, imagina se mais pessoas pudessem fazer o que eu faço. Imagina mais pessoas, eu imagino, né, mais pessoas sentindo a mesma sensação que eu sinto ao terminar de fazer um fechamento. Porque depois que eu termino de fazer um fechamento, eu sinto eu sinto prazer. Para mim é uma sensação de liberdade muito grande saber que eu tenho uma quantia de dinheiro considerável para usar no mês seguinte. Isso para mim é maravilhoso. E também ver, né, o dinheiro crescer mês após mês. Para mim é muito gratificante ver isso na minha vida, sentir isso na minha vida. E já faz algum tempo, já faz mais de 3 anos, melhor dizendo, que eu sinto essa sensação boa depois de fazer um fechamento. E esse fechamento, ele me dá uma liberdade como se eu tivesse, sei lá, como se eu tivesse, 10 milhões de reais nas minhas contas bancárias, sabe? Dá essa sensação, dá a mesma sensação como se eu tivesse 10 milhões de reais nas minhas contas bancárias. A sensação de liberdade, ela é muito boa depois que eu faço o fechamento. E isso acontece na minha vida já há mais de 3 anos, como eu disse anteriormente, né? Mas uma coisa o que eu quero, um ponto importante, melhor dizendo, nesse vídeo, é que antes de eu entender sobre a importância de uma organização financeira pessoal e empresarial também, mas eu não falo para empresas, né? Meus ensinamentos não são para empresas, são para pessoas assim como eu. E antes de eu ter uma organização financeira pessoal minha, eu sempre imaginava assim, cara, quando eu tiver, quando eu tiver 500 mil reais na conta, eu vou começar a ser feliz. Quando eu tiver 1 milhão de reais nas minhas contas bancárias, eu vou começar a ser feliz. Quando eu tiver 10 milhões de reais nas minhas contas bancárias, aí eu vou começar a ser feliz. Esse era o pensamento que eu tinha antes de eu começar a organizar as minhas finanças pessoais. Só que quando eu comecei a entender a importância da minha organização financeira pessoal, eu comecei a perceber que eu tinha tanta liberdade quanto uma pessoa que tem 10 milhões de reais na conta. Eu comecei a perceber que para mim eu sinto um alívio tão grande hoje depois de fazer o meu fechamento, que é como se eu tivesse realmente movimentando 10 milhões de reais nas minhas contas bancárias. Que não é esse valor ainda, né? Por enquanto ainda não é esse valor. Mas acredite, os valores que eu movimento hoje me traz muita segurança sobre a minha vida. Principalmente, né? Tranquilidade, segurança, tranquilidade, previsibilidade e confiança, né? Que esse é o meu lema. Inclusive tá em vários lugares, em várias redes sociais que eu uso esse lema, né? Tranquilidade, previsibilidade e o melhor, confiança. E eu sinto isso, essa é a sensação que vem no meu corpo quando eu finalizo um fechamento. E eu comecei a perceber
que eu não precisava ter 10 milhões nas minhas contas bancárias para mim começar a sentir essa sensação. Eu comecei a perceber que eu não precisava de 5 milhões de reais nas minhas contas bancárias para mim poder sentir essa sensação. Eu comecei a perceber que eu poderia ter essa sensação de tranquilidade, previsibilidade e confiança recebendo a quantidade de dinheiro que eu recebo hoje. Hoje, no caso, há 3 anos atrás, né? Quando eu comecei a me organizar, eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber assim, ó. Cara, eu com uma boa organização financeira pessoal, eu consigo ter prazeres como se eu tivesse 1 milhão de reais na conta. Até porque se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse 10 milhões de reais na conta há 3 anos atrás, talvez eu nem teria pensado em ser organizado financeiramente. Né? E também isso, também não, você ter 10 milhões de reais nas contas bancárias não quer dizer que você não vá se endividar, né? Porque do mesmo jeito que o dinheiro vem para o teu bolso, da mesma maneira ele pode sair, né? Dependendo do que você for comprar. Se você tem 10 milhões de reais nas tuas contas e você gasta 9 milhões, você não vai ter mais 10 milhões, você vai ter 9 milhões, né? Então, quando eu comecei a me organizar, eu comecei a sentir sensações incríveis. Eram sensações de como se eu tivesse muito, mas sei lá, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais nas contas. Essa era a sensação. E eu comecei a perceber que eu conseguiria ter tranquilidade, previsibilidade e confiança recebendo os valores que eu já recebi há 3 anos atrás. Eu comecei a sentir isso. Eu comecei a pensar, caramba, então eu não preciso enfrentar a pressão de querer ter mais dinheiro. Eu não preciso querer enfrentar a pressão de querer cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Não que ter mais dinheiro nas contas bancárias seja errado. Muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro eu puder colocar nas minhas contas bancárias, melhor. Isso aí vai dar... Imagina, você sendo organizado já com as suas finanças pessoais e mais dinheiro entrando, mais dinheiro entrando. Bicho, essa balança ela vai ficar cada vez mais a favor a você ou a favor a mim, né? Se eu sou organizado, se eu sou tranquilo, se eu tenho tranquilidade, previsibilidade e confiança e tenho mais dinheiro entrando nas minhas contas bancárias, mais tranquilidade, mais previsibilidade e mais confiança eu vou ter. Não é errado. Quanto mais dinheiro você puder fazer e colocar nas tuas contas bancárias, melhor. Mais tranquilidade, mais previsibilidade e mais confiança você vai ter. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é ótimo, na verdade. Mas o ponto mais importante é, eu comecei a perceber que eu poderia ter boas sensações simplesmente sendo organizado com as minhas finanças pessoais, sendo organizado com o meu dinheiro, eu poderia ter boas sensações, eu poderia ter excelentes sensações. Aí eu pensei, então se com o que eu já recebo hoje eu consigo essas sensações, se eu passar a receber mais organizado com o meu dinheiro, eu vou sentir cada vez mais sensações boas. Aí aos poucos eu vou movimentar 1 milhão, aos poucos eu vou movimentar 2 milhões, aos poucos eu vou movimentar 3 milhões, 4, 5 milhões, aos poucos eu vou movimentar 10 milhões e eu vou continuar sentindo as mesmas sensações e tendo tranquilidade, previsibilidade e confiança. E de forma dobrada, de forma triplicada. Foi isso que começou a vir na minha mente, no meu coração. Eu comecei a sentir isso no meu corpo. Eu falei, opa, isso aqui é bom. E eu gostei tanto desse negócio que eu falei, cara, eu vou passar isso para mais pessoas. Eu vou tentar passar essa mensagem, passar do meu jeito, né, no meu formato para mais pessoas, porque eu acho que mais pessoas precisam saber
que isso existe. Mais pessoas precisam saber que elas podem viver bem recebendo o que elas já recebem hoje. E claro, se elas puderem fazer mais dinheiro ao longo desse tempo, melhor. Então foi por isso que eu comecei a trocar as minhas comunicações nesse canal. Se você for ver nos vídeos, nos primeiros vídeos aqui desse canal, eu falava de outro assunto, era outra pegada, era outra linguagem, era de outra maneira que eu me comunicava aqui no YouTube. Agora eu mudei um pouco, né? Tô mais voltado para finanças pessoais. Então, eu sei que esse canal, as minhas comunicações, as pessoas que vão ter contato comigo, eu sei que essas pessoas, esse número de pessoas vai crescer a cada dia, vai ficar muito grande. Então, muita gente não vai ter como ter contato comigo. Essas pessoas cada vez mais as pessoas vão ficando, sei lá, vai crescer, né? O público vai crescer e cada vez mais as pessoas que vão ter proximidade comigo vão ficar cada vez mais selecionadas. Então, uma saída que eu encontrei para as pessoas ficarem mais próximas a mim e eu ensinar na prática o que eu faço na minha vida, nas minhas finanças pessoais, uma das maneiras que eu criei foi a consultoria organizada. Na consultoria organizada, eu te oriento e eu te mostro o que eu faço com as minhas finanças pessoais e o que você pode fazer, o que você pode aprender comigo e aplicar na tua vida para que você tenha os mesmos resultados que eu ou até melhores. Foi basicamente isso. É basicamente isso é a mensagem principal que eu quero passar nos meus vídeos e em todas as minhas comunicações, seja por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então, aqui eu já quero, né, te fazer um convite, porque eu sei que se você estiver mais próximo a mim, se você estiver recebendo as minhas orientações dentro da consultoria, eu tenho certeza, você vai ter muito mais resultados do que se você ficar só no YouTube me ouvindo as minhas mensagens. Se você ouvir as minhas mensagens, vai ajudar? Vai. Mas dentro da consultoria organizada, você vai ter um salto muito mais, você vai saltar muito mais longe do que as outras pessoas que simplesmente ficam aqui no YouTube. Então, se você quer a minha ajuda através da consultoria organizada, é só tu clicar no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo e tu vai até a página de apresentação da consultoria e lá na página de apresentação tu vai lá tu vai ver todos os detalhes do que tu tem que fazer para fazer a tua inscrição e vir participar comigo e mais os outros alunos que já fizeram a inscrição deles. Tá bom? Aqui quem fala é o Antônio. Um abraço e até um próximo vídeo.